Começa agora o programa Bora Lá Show com Gerson Borges. O programa para toda a família. Realização Produtora Estúdio A. Olá, estamos começando mais um programa Bora Lá Show, aqui em Paulínia, no Estúdio A. Muito obrigado pela sua audiência, você que nos assiste, você internauta, muito obrigado por grandes visualizações em nossos vídeos. E, claro, como sempre peço a você, clique no sininho e se inscreva em nosso canal para todos os nossos conteúdos chegar até você. Mas hoje tem uma convidada muito especial em nosso programa. Ela é advogada, diretora da Associação dos Advogados Trabalhistas de Campinas, membro do coletivo Mulheres pela Justiça, filiada ao PSB de Paulínia. Nossa convidada de hoje, Priscila Bittar. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Priscila. Obrigada, Gerson. Agradeço pelo convite. Uma satisfação imensa estar aqui com você e com todos os seus telespectadores. Não sei se a gente chama assim ainda, né? Eu sou do tempo da TV e hoje internautas, né? Hoje internauta. E logo, logo, né, com a fé em Deus, vai esse programa para uma TV a cabo, né, diretor Amilcar? Oh, aí sim! Logo, logo. Torcemos para que seja breve. Amém! Tá ligado no céu, hein? Priscila, você é filha do saudoso Jacob Bittar, que foi prefeito de Campinas. Sim, Gerson. Meu pai foi um grande homem, para mim, um grande pai, um grande ídolo. Eu sempre tive ele como grande exemplo da minha vida. Segui minha vida nos passos e naquilo que ele me ensinou. E uma das principais lições que ele me trouxe na vida é que a força da coletividade é capaz de tudo. A coletividade é capaz de conquistar o mundo. Priscila, você, nessa época, você tinha quantos anos? E o que você lembra da história do seu pai como prefeito da cidade de Campinas e o que ele fez por Campinas e fez por Paulínia também, não só por Campinas, né? Sim. Mas fala um pouquinho de Campinas como prefeito. E na época você lembra o quê? Na verdade, eu era muito nova, né? Quando ele se elegeu, eu tinha 12 anos e ele começou uma trajetória de trazer para a cidade projetos que até então não eram discutidos. E isso, assim, me embasou muito em toda a minha vida, que são projetos de cunho mais social. Então, ele tinha um projeto visionário de plantação de árvores, que era 1 milhão de árvores, vamos plantar 1 milhão de árvores. A sociedade se mobilizava para isso. Então, ele ia nas escolas ensinar as crianças que era importante plantar árvore. E eu falo visionário porque era uma época que não se discutia muito a preservação da natureza como hoje. Então, hoje eu encontro as pessoas, essa campanha virou emblemática, elas lembram, elas falam, eu plantei uma árvore com o seu pai. Então, é um projeto, como ele mesmo dizia, que não era para as próximas eleições, era para as próximas gerações. Fora isso, ele tinha já uma postura de inclusão. Ele trouxe para a cidade um projeto que se chamava Passe Passeio. Aos domingos, 2 domingos no mês, o ônibus era de graça. Assim ele tirava as pessoas de dentro das suas residências, às vezes as pessoas, quando no domingo o pai de família, da pessoa mais simples, vai para um bar, deixa a família em casa. Então ele conseguiu enxergar nisso, que isso agregava a família, levando a família para parques, para bosques, para shows que eram realizados aos domingos. E aí integrava a família e tirava. Isso reduziu violência doméstica, isso reduziu criminalidade. Então, assim, era um projeto inovador mesmo. E além disso, nessa época que pouco se discutia também a questão da violência doméstica, hoje a gente vê que os nossos números são gritantes, infelizmente, ele criou a primeira delegacia da mulher em Campinas. E a delegada Terezinha, inclusive, muito conhecida, foi a primeira delegada no governo dele. Então, a gente tem, e todo o nosso grupo, e onde eu passo pelas ruas e as pessoas falam, elas falam justamente isso. O seu pai era um cara que governava para o futuro. Eu tenho lembranças do Jacob Bittar. E lembro com muito carinho do Jacob Bittar, do que ele fazia por Campinas.
E me lembro um pouco da história, os meus pais também me falaram disso, eu era muito novo, né? Hoje eu tenho 5.1, né? 5.1, ele tem uma história com a refinaria de Paulínia. Sim, o grande início da vida política do meu pai foi Paulínia. Ele era petroleiro, né? Na realidade ele nasceu na cidade de Santos, daí ele veio para cá, ele trabalhava na refinaria de Cubatão e veio para Paulínia como petroleiro. E sempre muito líder, né? E começou a liderar o grupo e fundou o Sindipetro, que é o Sindicato dos Petroleiros. Com isso, ele ganhou destaque, inclusive para a política. Eu costumo dizer que foi Paulínia que proporcionou ao meu pai essa oportunidade de vida. Então eu tenho, e depois de sua morte, me sinto na obrigação de restituir a Paulínia esse legado que ele deixou, porque foi aqui que ele começou, foi aqui que ele começou a liderar, foi aqui que ele aprendeu como que coletivamente ele poderia se fortalecer, e é essa lição que eu trago. Então eu tenho essa dívida de gratidão com Paulínia e eu pretendo retribuir através do meu trabalho em projetos sociais, do meu trabalho como ser humano, do meu trabalho como advogada, para ajudar na construção da cidade. Priscila, e recentemente foi inaugurada uma praça em Campinas. Sim, na realidade foi uma praça que ele criou. Na época da criação dessa praça, a proposta era o plantio de árvores, né? Como ele sempre, durante toda a vida dele, viu, Gerson? Porque eu lembro ele desde muito cedo, a gente tinha uma casa que tinha um quintal grande, ele fazia questão de plantar árvores frutíferas, ele fazia questão de deixar mamãozinho para os passarinhos irem comer. Então ele sempre foi muito ligado à natureza. E essa árvore, a proposta dela era essa mesmo, de fazer o plantio de árvores através de artistas, né? Então chamava Bosque dos Artistas, é um bosque que fica no meio da cidade, assim, não no centro, no bairro Swift, mas em volta de prédios, né? Então cercado de prédios. Com isso, ele trouxe um pedacinho da natureza para um lugar que poderia ser um lugar só muito urbano. E é importante essa preservação, né? Eu vejo que isso com muito bom grado, com muito bons olhos. A gente precisa trazer a natureza para perto, porque a natureza ensina, a natureza educa. E foi essa proposta que ele trouxe. E na época da inauguração dessa praça, ele recebeu diversos artistas. E hoje, eu me lembro, é lógico, da época eu não me lembro muito, mas hoje eu vejo as fotos, né? Cláudia Raia, Paulo Gracindo, inúmeros artistas que plantaram com ele, Chitãozinho Chororó. E aí, lá na praça, tem as mãos de todo mundo que plantou, né? Então, hoje a gente, graças ao Vanderlei Almeida, que é o vice-prefeito, que eu considero um irmão praticamente, porque a gente conviveu a vida política totalmente integrados ao longo desses anos, e ele sempre com um reconhecimento muito grande no nome do meu pai, ele veio com essa proposta de reinauguração, porque era uma praça que marcava mesmo meu pai, ele tinha muito orgulho dela. E aí o nome da praça agora ficou Bosque Jacob Ittar, né? E para mim é satisfatório, é gratificante ouvir que todos aqueles projetos de mais de 30 anos atrás, completou 35 anos agora o governo dele, foi marcante. Eu acho que é isso que é importante, a gente conseguir entender que o importante é fazer história, como ele falava. E seu pai era visionário, seu pai ele também, eu vi algumas coisas na internet, tem algumas coisas no YouTube também, né, que fala, ele colocava a mão na massa, ele ia para cima. Sempre. Na realidade, meu pai começou de uma vida muito simples, né? E tudo isso, essa formação dele, inclusive a luta sindical, foi o que proporcionou para ele a possibilidade de se tornar uma liderança, e eu não tenho nenhum receio em falar liderança nacional. Meu pai, junto com o presidente Lula, junto com o Olívio Dutra, foi fundador do Partido dos Trabalhadores, na época por uma pauta muito importante, que era a pauta dos trabalhadores, porque vários direitos surgiram decorrentes da luta que eles tiveram, inclusive aqui na refinaria. E mais do que isso, a democracia surgiu disso, né? Meu pai começou como líder sindical, dali se tornou um líder de uma greve que parou a refinaria. E eu costumo dizer que foi uma coisa que eu percebi somente há pouco tempo, que eu ouvi inclusive numa homenagem que foi feita para ele.
parar uma refinaria não é fácil, Gerson, imagine isso. Foi uma parada, como eles dizem, orquestrada, você tem que ter o momento certo, porque isso até pode gerar algum tipo de perigo, né? Se não faz da forma certa, as pessoas têm que estar muito antenadas na hora de fazer essa parada que eles falaram, né? E eles conseguiram conduzir com muita maestria, de uma forma muito organizada, não só em Paulínia, como em outras categorias, como aconteceu no São Bernardo, no Rio Grande do Sul. E isso gerou um apelo popular muito grande para que a própria população saísse às ruas. Então, as outras categorias foram aderindo a essa greve. E aí que veio a greve geral, que parou o país e foi a grande conquista da democracia para o Brasil naquela época. Priscila, a sua família é uma família que inspira política. E por que você escolheu atuar como advogada? Na realidade, o meu percurso ele foi muito ligado ao meu pai. O meu pai, ele estudou direito, ele só não exerceu. Logo que eu me formo na faculdade, o primeiro lugar que eu vou trabalhar é o sindicato. Então, eu tenho minha vida muito inspirada, embora proporcionalmente eu não tive o mesmo destaque que ele, e ainda com a facilidade de ser filha dele, mas com um grande impedimento de ser mulher. E nós, como mulheres, nós temos que fazer escolhas. Ao longo da minha vida, eu tracei escolhas pautadas naquilo que eu entendia como certo e que era o certo. Eu tinha que cuidar da minha casa, eu tinha que cuidar do meu marido, na época eu era casada, eu tinha que cuidar do meu filho, eu tinha que cuidar, depois eu vinha cuidar da minha mãe, depois eu vinha cuidar do meu pai, que adoeceu, né? Ele morreu com Parkinson. Então, o conjunto de atividades que uma mulher tem é um fator impeditivo para que ela busque uma linha como a política, por exemplo. Então, eu nunca me desvencilhei da política, sempre atuei em bastidores, sempre participando de muitos projetos sociais, porque eu tinha essa identidade com ele com relação a projetos coletivos, né? Porque eu tenho essa lição de que a coletividade que é capaz de mudar o mundo. E aí, mas eu ficava presa a questões domésticas, a questões de depois, quando eu vinha me separar, de me tornar mãe solo, praticamente, porque eu que tinha que conduzir a vida do meu filho. Então, eu acho que isso dificulta muito a mulher. Então, quando eu faço a defesa da mulher na política, trazendo a todos a ideia de que a dificuldade, pelo aquilo que a gente administra, é imensa, é muito maior do que a do homem, porque criou-se uma sociedade onde o homem pode sair para trabalhar tranquilamente e não precisar se aborrecer com as questões domésticas. E criou uma carga muito grande para as mulheres quando elas querem se destacar em outras áreas. Priscila, hoje você mora em Paulínia? Moro em Paulínia. Já está há quanto tempo? Eu estou há um ano aqui em Paulínia, estou construindo um projeto político e social. Então, assim, eu não tenho um projeto só político. Eu quero trazer para Paulínia, como eu disse, uma forma de retribuição daquilo que o meu pai teve na vida dele, da história dele. E aí eu busco um projeto, eu busco trazer e atender a população de forma social em todos os aspectos. Se eu conseguir politicamente, eu acho que eu consigo abranger um maior número de pessoas, mas continuo atuando nos projetos sociais que tem no município, nos projetos sociais que eu tenho, que hoje o foco é de vítimas de violência doméstica, mas em tudo que se relaciona à questão social é de grande interesse eu gosto muito, quero muito participar. Então eu quero trazer isso, onde eu me achei e onde eu quero atuar, em projetos sociais principalmente. Hoje nós sabemos, Priscila, que Paulínia não tem representatividade política, não tem mulher na política. E qual que é a importância da mulher na política? Gerson, eu vou te fazer uma pergunta. Eu estava vendo um podcast esses dias e eu nunca soube explicar para um homem a importância da representatividade feminina de uma forma tão singular. Mas eu vou te fazer uma pergunta, e não sinto ofendido, eu gostaria que você
seja muito franco na sua resposta. Você sabe quantos absorventes a mulher usa num mês? Não sei, não. Quantos homens não devem saber essa resposta? Principalmente os homens políticos que estão no legislativo. Quantos não sabem quantos absorventes é utilizado por uma mulher? Como que um homem que não conhece o problema vai trazer uma pauta que atinge mais de metade da população? Verdade. Isso numa questão simples, numa questão cotidiana do dia a dia. Agora imagine você não ter questões como câncer de mama sendo tratadas, questões como endometriose, questões como o que pouco se fala e muito precisa ser feito por mulheres em época de menopausa. Então, são coisas que precisam ser trabalhadas, questões que precisam ser trabalhadas pelo poder público e que não são pautadas por falta de representatividade feminina. Assim como representatividade de todas as questões precisa ter. Precisa ter a questão LGBT, precisa ter a questão do PCD, que é de suma importância, porque às vezes a gente se limita, e é natural, porque o ser humano é uma pessoa que se limita às suas dores. Então, como é que ele vai entender a dor do outro se ele não vive aquilo? Entendeu? Então, a representatividade feminina é muito importante. Eu sempre disse que, pela quantidade de mulheres que tem, de eleitoras que tem, nós deveríamos ter a mesma proporção como mulheres representantes. E não temos, nem a metade. Então, acho que o dia que a gente atingir a metade dessa representação, realmente vai haver uma representatividade das questões femininas no legislativo e tanto no executivo. E você é pré-candidata a prefeita de Paulínia? Estou pré-candidata pelo meu partido PSB, que eu sou filiada desde 1994, porque aí eu quero até fazer um parênteses. O meu pai, ele fundou o PT, ele foi eleito como prefeito pelo PT na época, mas houve o rompimento nessa época e ele acabou se filiando ao Partido Socialista Brasileiro. Nessa época que ele se filia ao PSB, eu me torno adolescente, já eleitora. Eu completo 18 anos, naquela época não podia ainda com 16, completo meus 18 anos e a primeira coisa que eu faço é me filiar ao partido. Então, em 1994, eu vou lá, me filio ao PSB e desde então eu estou no partido trabalhando em bastidores, né? Acompanhei diversas eleições em Campinas, eleições do Jonas, a própria eleição do Dário em razão do Vandão, que é o nosso vice-prefeito, acompanhei as eleições do Márcio França, que hoje é nosso ministro, né? E agora na última com a professora Lúcia França, que é uma pessoa que vem estimulando as campanhas femininas dentro do partido e que foi candidata a vice-governadora junto com o Haddad na última eleição e hoje está desempenhando um papel fundamental que está trazendo foco na questão de candidaturas femininas dentro do PSB, que está sendo pioneiro não diria, mas está avançando muito, até mais que os outros partidos nessa questão, graças ao trabalho que ela vem desenvolvido e as nossas secretárias também de luta que também estão apoiando o projeto. Priscila, você tem quantos anos? Eu tenho 47 anos. E por que só agora você decidiu entrar na política e ser pré-candidata a prefeita de Paulínia? Na realidade, o que aconteceu foi que, com o falecimento, eu tive, como eu te disse, uma dificuldade muito grande em atender atividades que me tirassem de casa. Eu tenho uma mãe com deficiência visual, né? Eu cuido dela. Eu tenho o meu pai com o Parkinson, ficou muito debilitado durante muito tempo. E eu vivi todas as dificuldades que uma mãe solo vive. Eu fui casada com o pai do meu filho, quando ele tinha 2 anos e meio, a gente se separou. E eu sofri todas as dificuldades de mulher que se separa e que fica com a criança, com toda a responsabilidade da criança. Enfim, reunião de escola, levar no médico, não é atividade do pai, fica exclusivamente para a mãe. O filho tem um problema psicológico, você precisa cuidar. As mães de autistas, que são solo, elas têm que levar em terapias. Então, todas aquelas dificuldades de mães separadas que assumem
quase que 100% das atividades corriqueiras do filho foi o que eu tive que viver. Isso me impedia. Como que a gente vê que a política, e eu vi isso através do meu pai, eu vivi isso, a política exige, né? Você sai de casa 8 horas da manhã, às vezes volta 10 horas da noite. Como que com um filho pequeno, com um pai ausente, eu iria conseguir fazer essa missão? Então não tinha escolha para mim, eu tinha que viver aquele momento de cuidados maternos e de filha, né, por conta dos meus pais, mas no momento que eu vi que meu pai faleceu e eu vi um enorme apelo de todos os amigos, de todo mundo do grupo, falando para mim, não, você precisa continuar esse legado, eu me senti numa missão. Hoje meu filho tem 16 anos, né, completa 17 agora dia 16, e ele já tem uma certa criação, consegue ter uma certa independência. A minha mãe eu consegui ter uma rede de apoio para cuidados com ela, e o meu pai, infelizmente, que se foi, exigiu um pouco também da minha atenção. Eu tive uma liberação de tempo, digamos assim, para poder me dedicar a esse projeto. Então, toda essa questão feminina atrasou esse processo, né? Porque eu penso que eu ainda tenho, eu já estou numa idade avançada para a linha de frente da política, embora eu sempre estivesse nos bastidores, mas com uma determinação muito grande por conta dessa missão de que as pessoas me empoderaram com o falecimento dele. E eu sou muito grata, assim, porque, e me sinto até muito sortuda, porque com a morte dele, eu tive o acolhimento de pessoas que se consideravam filhos dele. E é impressionante isso. Eu falei, gente, meu pai ficou 30 anos longe da política. Acho que foi 30 anos praticamente longe da política. E aí eu chego num velório que eu tive que abraçar mais de 500 pessoas. E as pessoas condoídas, chorando, às vezes mais emocionadas do que eu. Eu falava, gente, não tem preço. Eu acho que eu vivi uma situação basicamente única, ou de poucos. Quem que tem esse privilégio de ter o acolhimento de tantas pessoas queridas num momento de dor tão grande? Então aquilo me impulsionou de uma forma que eu falei, eu vou nesse projeto porque eu devo isso a ele, não a mim. Não é uma questão pessoal, é uma questão de continuidade. Ele tinha muito orgulho do trabalho dele. Ele falava isso em todas as oportunidades. Ele reiterava. O que ele fez por Campinas, para ele, era um projeto que a vida dele todinha ele cultivou. Mesmo doente, às vezes debilitado, ele entrava no Google, ele queria ver o trajeto do VLT, que foi uma criação da época dele, que infelizmente não foi dado prosseguimento. Ele falava do Bosque dos Artistas, ele falava da Pedreira do Chapadão, lá em Campinas, que ele não deixava a gente chamar de Pedreira do Chapadão, era Praça Maior, porque ele transformou uma lixeira numa praça. E hoje o que se vê é o contrário, as pessoas transformam praças em lixeira, infelizmente. Priscila, o Bosque dos Artistas, Isso. Ele está localizado aonde? Ele fica no Swift, ali próximo ao NIP, tá? Do Swift. É um bosque que fica no meio de prédios mesmo, a coisa mais linda. E ele é muito arborizado, tem uma pista para você poder fazer caminhada, então é algo importante, relevante. Na inauguração foi o Zafir? Foi. O Luciano Zafir se tornou um grande amigo e nós temos muita admiração por ele. E ele se dispôs aí e falou, não, eu vou. E para a gente foi gratificante, porque nós íamos fazer uma reinauguração e ninguém se preocupou em chamar um artista. E aí a gente falou, Zafir, por favor, vamos lá comparecer. Aliás, ele está morando em Campinas e ele é representante da cidade hoje. E a gente ficou muito honrado, porque ele aceitou de pronto. Naquele dia ele tinha um compromisso muito importante na vida dele e ele não pestanejou em falar. Eu falei, não, eu vou, para mim, e foi muito gratificante ter a presença dele, porque ele é uma pessoa maravilhosa, né? Simpaticíssimo, educado, se dispõe, e ele entendeu o projeto, entendeu? Então, o artista do Bosque hoje é o Zafir. Ele está morando em Campinas? Está morando em Campinas. Vamos trazer ele no programa aqui. Vamos chamá-lo, com certeza. Faz essa ponte pra gente. Faço sim, pode Aí, deixar. diretora Milka. Vai vir, o Zafir aqui. E eu tenho certeza que ele vem e com a espontaneidade e simpatia dele, porque ele é assim, naturalmente. Priscila, você falou do seu filho.
Tá com quantos anos, seu filho? 16 para 17. Só tem um, é um filho. João Paulo. O João Paulo tem uma banda. Tem uma banda, chama Mosni, a banda dele. Que estilo que é? Rock and roll puro, ele fala. Ele não gosta de nenhum outro ritmo. O ritmo dele... Mãe, eu não sou cantor, eu sou roqueiro. Então, ele se identifica com a música desde muito pequenininho, João, né? Eu sempre cuidei de quando educar, através do musical. Então, desde cedo a gente cantava muitas músicas e o pai, nesse aspecto, foi importante. Ele ensinou o rock para o João, porque o pai dele gosta muito de rock. E o João se identificou com aquilo. Então, ele se acha na música, ele fica horas. Ele aprendeu a tocar violão, guitarra, baixo, ainda treina um pouquinho de bateria, tudo sozinho, sem nenhum tipo de aula. Não, ele entrava, porque o João, ele tem um temperamento, acho que como o meu, me puxou, muito forte. Então ele entrava na aula, ele não tinha paciência para o beabá das lições iniciais. Ele queria ir para o rock and roll. E aí, não, mas ela quer que eu cante música em português. Ele não queria. Na época ele falou, eu só gosto de inglês. E o João, ele tem essa banda com mais 3 amigos, e ele já tem 2 músicas autorais. Que legal. Né? Então ele tem uma grande tendência aí a se voltar para a música e dominar isso. A vida dele é música, ele fica horas trancado no quarto, às vezes cantando, às vezes tocando, é a paixão da vida dele. E a gente tem que incentivar. Como eu sempre digo, a cultura é uma forma de aprendizado. Então você tem um filho artista. Sim, ele é muito artista, eu acho que ele vai longe nessa música, viu? E ele gosta disso, ele gosta de estar no meio do público. Você sabe que desde pequenininho, gente, era a coisa mais engraçada, ele tinha uns 5 anos de idade e ele era fã do Michael Jackson. E aí eu ia nos aniversários, o que ele queria? Que eu parasse todo mundo para ver ele dançando. Mãe, bota o Michael Jackson aí que eu vou fazer uma apresentação. Que legal. Então era muito engraçado. Agora ele tem, como eu disse, 2 músicas autorais junto com esse grupo dele, em inglês. A música dele não é nacional, não. Hoje ele já ouve bastante. Eu ouve muito Legião, ouve Barão Vermelho. Titãs ele fala que ele não gosta muito, mas mais ligado ao rock nacional. E a música autoral dele agora está no Spotify. Ele legal. Colocou, tem um projeto, criaram um clipe, fizeram uma gravação em estúdio e está impulsionando. Foi o clipe que o Amilcar fez? Sim, que o Amilcar esteve lá ajudando, contribuindo para que ele conseguisse fazer esse projeto aí, tipo um making off, né, da gravação, foi bem legal. Priscila, falando da área artística, falando da área cultural, e você, o que você gosta? De música? Eu sei, mas que estilo musical? Eu gosto de música popular brasileira, nacional, não tem jeito. Para mim é MPB, sou fã de Marisa Monte, sou fã de Chico Buarque. Chico Buarque para mim é uma escola, não é letra de música. Né? Tem gente que tem um preconceito com ele, mas ele é uma escola. Eu lembro até hoje que eu tinha um professor de história no colégio, na época era colégio, né? Hoje não é ensino médio, que ensinava a história através de Mulheres de Atenas de Chico Buarque. Então, assim, eu vejo ele como um ídolo, assim, como mais do que um artista, é uma pessoa que me passou conhecimento de vida, né? E eu gosto de música nacional brasileira, música popular brasileira, é o meu foco, né? Esses dias eu até falei, deixa eu dar uma olhadinha aqui, o Spotify fez uma retrospectiva, todo ano faz, né? Não tinha uma música internacional, era tudo nacional. Priscila, a gente estava falando lá da área da advocacia. Eu estava ali passeando por Paulínia, fazendo minhas coisas, passei ali, vi um escritório escrito Priscila Bittar. Lá vai ser, eu vi que ainda não está aberto, o pessoal estava pintando, colocando lá faixas de estacionamentos, ainda não está aberto. Não, mas eu já vi a placa lá escrito Priscila Bittar, que fica num local muito estratégico, em frente ao fórum. É um escritório seu? Escritório de advocacia. Vai ser lá? Porque assim, né? Sim, eu tenho meus projetos sociais, tenho meus planos políticos, mas eu preciso sobreviver. Minha principal fonte de renda é o meu trabalho, como eu disse, eu preciso focar
em atuar na minha área. Como eu estou em Paulínia, estou me dedicando a advogar aqui também, embora eu mantenha um escritório em Campinas, mas é que eu atuei muitos anos na vida sindical. Como eu lhe disse, eu fiquei desde que eu me formei até esse ano, no começo desse ano, atuando dentro do sindicato. Então, nesse momento, eu preciso de um espaço meu para que eu possa ter o meu rendimento, né? Criar meu filho, sustentar minha casa, é o meu ganha-pão. A advocacia hoje é o meu ganha-pão. A gente sabe que, ainda com o projeto político, é incerto, ninguém pode ter certeza, embora todo mundo batalhe para a vitória, é algo incerto. Então, eu preciso ter uma fonte de renda, preciso sustentar meu filho, né? Eu tenho uma ajuda, sim, do pai dele, mas é mínima. E, como eu lhe disse, eu cuido da minha mãe e preciso tocar os meus projetos. Então, para isso, eu preciso ainda atuar como advogada e pretendo fazer isso por alguns anos ainda, né? Até me aposentar, é a minha profissão. Muito bem. Está muito legal essa entrevista, mas nós vamos para os nossos comerciais. A gente volta já já aqui com Priscila Bittar. Olá, você de Paulínia e região que busca móveis de qualidade, venha conhecer a T Magazine em Paulínia. Dá uma olhada. Aqui você encontra o que existe de melhor em móveis para o seu lar. Sofás, poltronas, guarda-roupas, armários, mesas, salas e cozinhas. O Bora Lá Show veio conferir de perto a qualidade e o requinte dos móveis da T Magazine. Olha a qualidade dessa poltrona. Tudo para o seu lar. Venha tomar aquele cafezinho aqui na T Magazine com o Márcio ou a Maria Tereza, com aquele atendimento super especial. Que tal um café direto da fazenda? Conheça o Café Fraga. 100% arábica, o que garante sabor e aroma. Café Fraga, o melhor sabor de Minas. Estamos de volta com o programa Bora Lá Show. E hoje uma presença ilustre aqui em nosso programa da Priscila Bittar. Priscila, você estando há um ano já em Paulínia, quais são as dificuldades que você tem encontrado? Quais são os obstáculos que você tem encontrado aqui em Paulínia? Olha, Gerson, foi até interessante você fazer essa pergunta, porque, obviamente, eu tenho vivido praticamente, sei lá, metade do meu tempo, que uma parte eu preciso advogar, mas metade do meu tempo estudando as questões daqui de Paulínia. Eu vejo que Paulínia é uma cidade que veio de um trauma muito grande, de uma troca grande do Poder Executivo.
que precisou, por um determinado momento, de uma estabilização, que ocorreu, graças à atual gestão. Isso a gente não pode desmerecer, porque efetivamente foi controlada a situação de troca de governantes, a situação de conflitos internos na Câmara, o próprio Ministério Público atuar de forma muito intensa. Mas o que eu vejo hoje é que essa estabilidade gerou um certo trauma na população. E aquilo que foi ofertado ao longo desses anos tem sido suficiente, ou até assim, não vou reclamar para não perder, né? Então eu vejo isso muito na saúde, onde a gente vê que está tendo um déficit de medicamentos, uma demora em atendimentos, uma demora em consultas, em exames. São queixas que eu vejo todos os dias. Tenho visto uma queixa muito grande na questão da habitação, que a gente viu que durante todo esse governo não teve um projeto. Agora que eles iniciaram uma possibilidade de um projeto de habitação popular. Então, são questões básicas que não se justificam para uma cidade que tem uma arrecadação como a de Paulínia. Paulínia ainda vem com um problema adiante, que é a reforma tributária. Como se sabe, ela vai reduzir essa arrecadação. E quem estiver no comando vai ter que ter um preparo para isso. E eu vejo que Paulínia sempre foi muito administrada com uma forma independente dos outros poderes, por conta da arrecadação, que, graças a Deus, foi sempre muito suficiente para atender os anseios da população, mas que hoje não estão sendo administradas com essa preocupação, principalmente para o lado social. Então, eu ouço, como ouvi outro dia, queixa de uma mãe com relação à merenda escolar, vejo queixas no atendimento às pessoas com deficiência física, né? Outro dia eu estava passando na cidade, não tinha uma mobilidade, um cadeirante não conseguia andar na calçada. Então, são cuidados que não estão sendo administrados, né? Cuidou-se, sim, de uma governabilidade, de uma possibilidade de administração política, mas deixou-se a questão social, né? Dos projetos sociais um pouco inertes. E nós precisamos retomar isso e com a ajuda, sim, do governo federal, do governo estadual, dos projetos que o governo federal oferece, dos projetos que o governo estadual oferece para atendimento dessas pessoas. As próprias vítimas de violência, eu tenho visto que elas têm um atendimento muito restrito. Por quê? Porque elas vão para uma delegacia comum. E, obviamente, uma delegacia comum, a gente sabendo que é super acumulada, não vai ter o tempo e nem a especialização para atender, a sensibilidade para atender uma mulher que acabou de sofrer um estupro, por exemplo, né? Embora a gente entenda que os profissionais que estão lá se dediquem ao máximo para que isso ocorra, é inviável, porque eles não recebem treinamento, não recebem preparo para isso. Então, eu acho que ainda falta muito a se conquistar e dá para fazer, mesmo com a reforma tributária, você tendo apoios que hoje o governo federal e o governo estadual oferecem para todos os nichos, né? O próprio governo federal recentemente lançou o PAC, a gente teve a oportunidade de fazer solicitações de policlínicas, né? De UBS, de várias outras... de infraestrutura, inclusive, né? E a gente vê que não há um movimento atual para que isso ocorra, né? Uma certa independência que foi habitual até hoje, mas que a partir de agora a gente não vai poder mais, porque a arrecadação vai cair, não vai ser agora. Tem um tempo de transição aí de 20 anos, a gente também acha que nem vai ser para o próximo governo, talvez seja, mas é muito gradativo, mas que precisa começar a administrar e, pelo que o meu pai me ensinou, para a próxima geração, não para a próxima eleição. Priscila, você tem andado por Paulínia, certo? Sim. E qual a queixa maior que você está já de tete a tete com a população? E qual a queixa maior que você tem ouvido? Hoje, a maior queixa é a área da saúde. A área da saúde é justamente longo atendimento em filas,
para consulta, para exames, a falta de remédios, principalmente, porque não se justifica uma cidade de Paulínia não ter o remédio para atender a população. Eu cheguei a ver questões, aí são questões pontuais das pessoas que a gente tentou até intervir, né? Eu tive um caso de um menino que tem autismo, precisava fazer uma cirurgia no olho, né? Não era cirurgia, não, era um exame de olho, um exame oftalmológico. E ele tinha uma questão mais complexa, foi encaminhado para a Unicamp. E nesse caso, a prefeitura colocou ele na fila da espera, né, para ser atendido em outra cidade, que é o CROSS, né? Só que ele chegou, foi atendido, mandaram ele para Jundiaí para atendimento de outra especialidade que não era oftalmológico. Então eu vejo assim que há uma ingerência, assim, uma falta de preparo na gestão, entendeu? São casos pontuais que a gente ouve no dia a dia, assim, olha, aconteceu isso comigo, né? A gente entrevistou aqui no podcast um rapaz que a moça foi fazer uma cirurgia de útero e saiu sem movimento do braço. Então, essas questões pontuais que a gente está analisando para ver se a questão é de ordem pública ou é uma questão restrita. Mas pelo que eu tenho visto, as queixas são grandes. Então, o que a gente precisa administrar é a gestão, né, da saúde, eu acho que em si mesmo. E a expansão disso, né, de centralização dos serviços para os bairros, por exemplo, né? A gente sabe que a gente não tem uma UPA, né, que é um pronto atendimento que não seja o hospital. Isso, sem dúvida, sobrecarrega o hospital que fica na região central, né? E, fora isso, mais postos de atendimento. Delegacia da Mulher? Para ontem precisamos de uma delegacia da mulher, vou batalhar por isso, dando continuidade nesse projeto. Minha primeira proposta vai ser o atendimento e um núcleo de atendimento à mulher. Então, Gerson, o que a gente vê é um número crescente de violência contra a mulher, de desrespeito principalmente, e o que a gente precisa é tomar cuidado com isso, porque às vezes, eu já vi pessoas defenderem que a culpa é da mulher, que a culpa é do feminismo, porque vocês agora levantaram uma bandeira que está causando isso. Não é isso, gente. A gente está saindo num lugar de submissão, né? E isso não pode, o reflexo disso não pode ser morte. E a gente vem acompanhando. Acho que recentemente saiu um caso em Montemor, o cara matou a irmã e a mãe. Então, para você ver que não é nenhuma questão de envolvimento de relacionamento mais. É uma questão mesmo de subjulgamento da mulher, da posição da mulher, do homem entender que ele tem que ela tem que fazer aquilo que ele entende que é certo e não aquilo que é bom para ela. Então é uma luta constante. Em Campinas temos o CEAMO, acredito que a Paulínia tem que ter algo parecido nesse sentido, ensinando inclusive questões de matemática financeira, por exemplo, a mulher que se separa, para ela conseguir conduzir, porque muitas vezes a mulher ainda, e isso eu acho que em tempos atuais acontece ainda muito, ela não sabe fazer uma transferência comum bancária, né? Então, eu acho que esses cuidados tem que ter, sim, a gente tem que trazer a mulher para um nível de igualdade do homem, ninguém está falando em ocupar espaço do outro, é uma condição de igualdade, e eu vou lutar por isso. E fora isso, com relação às questões que você me perguntou, a habitação, acho que também tem sido uma queixa muito grande. O que eu mais ouço, assim, poxa, eu moro 30 anos aqui, eu nunca consegui uma casa popular. Então, eu acho que é uma questão aí que não está funcionando direito. A questão da casa popular, da habitação, ficou um longo período sem nada. A gente sabe que agora, com a retomada do projeto Lula, isso foi retomado de uma forma incisiva, até por ser o carro-chefe do governo dele, mas que Paulínia, até por não ir muito atrás das questões federais, dos projetos federais, projetos estaduais, não vem buscando isso para a população, e a população está sentindo deficiência de habitação. Isso eu já conversei com inúmeras pessoas que falaram, eu não me conformo, que eu moro há tanto tempo em Paulínia, eu nunca consegui andar na fila lá da habitação popular. Então é outra coisa que precisa ter uma boa atenção. E fora que os projetos que vêm sendo realizados, os projetos de obra, de infraestrutura que a prefeitura vem realizando, a gente vai dar continuidade. A intenção é continuar o que está bom e melhorar aquilo que a gente consegue melhorar.
Priscila, você tem um podcast. Tenho. É o Conta Mais, é esse? Conta Mais Podcast. E tem recebido muita gente da cidade. Fala pra gente desse podcast. Olha, é um podcast que começou de uma forma totalmente despretensiosa. A nossa ideia era trazer para cá histórias de vida de pessoas comuns, de pessoas que às vezes tem um destaque no meio de relacionamento dela, faz um trabalho às vezes quase que calada, né? Quase que ninguém vê, mas que está ali e que não tem aquela visibilidade. Isso com a intenção de promover pessoas que às vezes sentem dificuldade eu tenho um projeto, mas eu não consigo porque as pessoas não me enxergam. Ou eu tenho um projeto e o projeto dá certo e é legal, mas aquela pessoa não tem nenhum destaque, que eu posso dizer, não vai adiante, assim, em termos de visibilidade. Ou tem até um certo receio de ir além. Então, a gente traz pessoas da população para contar suas histórias, para superação e para exemplo de outras pessoas. Então, quer dizer, aquela pessoa que está olhando e fala assim, eu tenho um projeto, meu projeto não vai muito bem, ou eu tenho receio de fazer isso, eu tenho receio de fazer daquele jeito. Ela vem aqui, ouve a história do próximo e se estimula com aquilo. E a gente trouxe pessoas muito boas para cá. A nossa primeira entrevista foi a Natália, uma menina incrível. Saiu, desde pequenininha, ela tinha intenção de viajar, de morar fora. E ela batalhou e conseguiu o objetivo. O próprio Pop Black, que foi o último podcast que a gente apresentou, um cara de Paulínia, que se empenhou na missão dele e acabou traçando vários projetos sociais, inclusive dentro de presidiários. Então, você passa para o cidadão comum que tem algum diferencial que ele pode aproveitar. Eu acho que é isso. E não tem pretensão de promoção. A pretensão é de mostrar que o comum também faz a diferença. Quando eu falo comum, eu falo no sentido de não ter aquela grande visibilidade, porque às vezes até quem tem uma visibilidade muito grande nem deveria ter tanto destaque assim, às vezes é uma coisa mais montada. E a pessoa comum que faz um trabalho legal, a própria Eliene, que faz bolsas recicláveis, ela não tem ela tem todo um exemplo de vida, mas aquele exemplo não é mostrado para as outras pessoas. Então foi isso que a gente buscou mostrar. Vamos dar uma olhadinha aí no podcast da Priscila Vittar? Muito legal o podcast. Aliás, está de cenário novo. Sim, graças ao nosso querido Amilcar, né? Que ele é um grande incentivador do nosso programa e vem ajudando e contribuindo no nosso trabalho. E quem sabe, né, não ganhe também essa visibilidade, que é a ideia, e cumpre o papel, que é mostrar exemplos de vida e estimular aquele que pretende se pautar no outro, né? Priscila, muito obrigado pela sua entrevista aqui em nosso programa Bora Lá Show, gravado aqui na cidade de Paulínia, aqui nos estúdios A. Estúdio do Amilcar, nosso amigo diretor Amilcar. E sucesso para você aí na sua jornada. Agradeço a sua presença aqui, viu? Agora você deixa para o pessoal lá de casa, os nossos internautas, uma mensagem final sua. Toda sua, aquela câmera toda sua. Eu que agradeço, Gerson, o convite. Fiquei muito honrada em poder participar do seu programa e você me abrir esse espaço, essa oportunidade para falar dos meus projetos, porque é sempre importante divulgar um trabalho que faz bem à sociedade. Mas a minha questão e o meu foco principal vai para você, mulher. Não se acanhe. Nós precisamos, sim, de mulheres representantes na política. Nós precisamos mudar o cenário e trazer para a sociedade a igualdade que existe de fato. Nós somos 52% mulheres aqui em Paulínia, estamos em maioria e não temos ninguém no legislativo e poucas representantes no executivo. Eu espero servir de exemplo para que vocês se estimulem a se candidatar, a trazer os seus projetos. Cada projeto, por menor que seja, é importante para a cidade. Não se acanhem. Muito obrigado, Priscila Vittar. Obrigada, Zé. E sucesso nessa jornada. Muito obrigada.
Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa Bora Lá Show!